Tem que ser. Muito boa noite, né? Vocês que nos acompanham aqui em nossas plataformas digitais, aqui no nosso Instagram. Muito obrigado por mais uma sintonia, por mais uma participação aqui em nosso canal, né? Na nossa conversa afiada, que logo logo será também retransmitida pelo nosso Facebook, né? A nossa conversa afiada, como vocês já estão acostumados, acontece toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente bate um papo aqui descontraído, um papo jurídico, também sobre política e não poderia ser, né, também sobre essa pandemia, né, sobre esse momento crítico que o Brasil vive nesse momento com o flagelo aí da Covid-19, né, do coronavírus. Né? Ao longo de todas essas semanas a gente procura aqui atualizar os nossos amigos, internautas, seguidores, do que é mais interessante nesse momento, né? Do que é mais rico de debater nesse momento difícil que o Brasil, que o Piauí, que o Picos e que também todo mundo enfrenta. Então, ao longo dessas semanas, como eu disse, a gente sempre está trazendo um tema, trazendo uma matéria para debatermos aqui. Já falamos de educação, de saúde, muito sobre o direito, auxílio emergencial, agricultura familiar. Na última semana, nós debatemos o esporte, né, o momento que o esporte vive no Brasil, no mundo, inclusive o futebol do Piauí, o futebol também em Picos. E hoje, o debate mais uma vez sobre o direito previdenciário. Mais uma vez, a gente vai falar da situação dos benefícios previdenciários, a questão das pessoas que procuram o INSS para buscar uma aposentadoria, os famosos casos de auxílio-doença e que infelizmente não estão conseguindo, né? Está demorando muito. Então o bate-papo de hoje é sobre isso, né? Sobre a reforma da Previdência, recente reforma da Previdência do ano passado, mas também as mini-reformas, né? As reformas que nós já falamos ao longo dos tempos, né? Que já vem acontecendo desde 2014, desde 2015. Então, gente, esse é o bate-papo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você é servidor público, ou é contribuinte individual, você é um microempreendedor, você que é filiado aí ao regime geral de previdência, né, junto ao INSS, está tendo algum problema, alguma dúvida? Pode interagir conosco, mande sua pergunta pelo Facebook, pelo WhatsApp, né, pelo Instagram. Nós vamos procurar aqui comentar, vamos procurar aqui debater com vocês, certo? Nosso convidado de hoje é o Dr. Everton Walter, meu sócio, meu amigo, meu companheiro de tantas lutas, e eu o convidei pelo trabalho que ele tem nessa área, né? Nessa área previdenciarista, né? Como se diz. Ele é um advogado previdenciarista, especializado, né, nessas demandas administrativas contra o INSS e também em demandas judiciais, né? Não só os processos administrativos junto à autarquia do INSS, mas também os processos judiciais. Eu já vejo que o Dr. Everton, ele acabou de entrar aqui no Instagram e logo logo já vai estar também aparecendo aqui a sua imagem. Ele que está também na quarentena, no isolamento social. Eu estou em Picos, aqui em minha residência, o Dr. Everton também na sua residência, né? O nosso escritório está em atendimento remoto. Estamos trabalhando em casa, cumprindo aí as determinações do Ministério da Saúde, também de todos os cientistas, né, os cientistas e especialistas que recomendam aí esse isolamento, né, essa quarentena para frear o avanço do Covid-19. Então, como eu dizia, o Dr. Everton ele tem uma experiência, né, nessa área previdenciária, e ele já está pedindo aqui para participar do debate, né, nosso convidado. Eu já estou aceitando aqui, só em instantes o Dr. Everton vai entrar no vídeo. Ele é o nosso convidado de hoje, o Dr. Everton Walter, advogado previdenciarista, como eu falei, conselheiro da OAB Piauí, gestão do Dr. Celso Barros. Olha aí, já está ok.
e já está conosco aqui em tela dividida aqui em nossa conversa afiada. Como eu falava agora há pouco, o doutor Everton é advogado dessa área, previdenciária, é também conselheiro da OAB do Piauí, já tem uma militância aqui na região de Picos, nas comarcas de Picos, na nossa região, e pode contribuir aqui hoje, com certeza vai contribuir nesse debate que é difícil, né? Nem todas as pessoas compreendem, porque às vezes a demora do INSS, as mudanças que o INSS às vezes realiza em seus processos, em seus benefícios previdenciários. Boa noite, doutor Everton. Seja bem-vindo aqui, é um prazer debater contigo aqui um pouco do direito. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, doutor Glauber. Muito obrigado pelo convite para estar levando aqui ao povo de Picos, aos nossos colegas advogados e ao público em geral, um pouco da nossa militância aí na área do direito previdenciário. Muito bem, Everton. Como eu vinha falando aqui, antes de você entrar, esse nosso canal aqui, essa nossa conversa afiada, sempre trazendo um assunto aí recorrente, um assunto do momento. Eu diria que a Previdência, ela, não só no momento, mas ela é necessária para as pessoas em todas as etapas, né? Principalmente no momento desse, momento de pandemia, momento de dificuldade que o Brasil, que o mundo enfrenta. Everton, mas a Previdência, o INSS, digamos assim, a autarquia, que cuida dos benefícios, né, dos benefícios previdenciários, ele é apenas um braço, né, apenas um braço da Seguridade Social, como os colegas aí, estudantes de direito, os advogados que estão aqui nos acompanhando, eles têm essa definição, o tripé da Seguridade Social. Eu queria que você explicasse um pouco, até pelo momento que a gente vive, para a gente compreender. E a Previdência Social é apenas um dos braços para amparar o trabalhador, para amparar o cidadão brasileiro. Queria que você começasse por aí, nessa questão mais introdutória do que é a Previdência Social, do que é a assistência social, por gentileza. Bem, o direito previdenciário no Brasil, doutor Glauber, ele já tem algum tempo, né? Não é mais tão recente assim. O marco da Previdência no Brasil, ele se deu lá na década de 20, com a Lei Eloy Chaves. Então, nós já estamos aí chegando aos 100 anos, né, da segurança previdenciária, vamos dizer assim, no Brasil. Bem, de lá para cá, o direito previdenciário no Brasil evoluiu, mas teve o seu ápice, vamos dizer assim, com a Constituição de 1988, quando também bem colocado por você aí, houve a criação não só, a manutenção não só dos direitos previdenciários, mas houve uma preocupação com a criação de um sistema de seguridade social, né, que, como bem colocado pelo senhor, tem um tripé, né, que é a saúde, a assistência social e a previdência social propriamente dita, que é a parte que cuida, né, da segurança dos seus beneficiários, né, dos seus segurados. E a Previdência Social, a parte que nós vamos nos ater mais hoje aqui na nossa conversa, ela evoluiu, como eu disse inicialmente, com o passar do tempo. Né? Hoje, nós temos... A Constituição, pelo que você diz aí, a Constituição ampliou o leque digamos assim, de assistência, de benefícios, né? Do que tinha anteriormente a 1988, é isso? Justamente. A Constituição, na verdade, ela criou um sistema de seguridade social, ou seja, baseado nesse tripé, que é a assistência social, a previdência e a saúde. Né? Então, a saúde, nós temos aí o SUS, né, que foi criado por uma lei ordinária em 1990, logo após a promulgação da Constituição, que garante a assistência à saúde universal. Ou seja, explicando aqui melhor para os nossos, eu poderia chamar de telespectadores, não sei o termo correto, mas para os nossos espectadores, né? É que, por exemplo, não existe procedimento, seja ele clínico ou cirúrgico, que o SUS não cubra. Ou
seja, há uma dúvida muito grande, as pessoas às vezes me indagam, doutor, mas esse procedimento aqui o SUS não cobre, o SUS não faz. Não, não existe. Sistema Único de Saúde, o SUS é universal para todos, para todas as classes sociais. Se na cidade... Pode ser uma cirurgia simples, uma ortopédica no pé, como uma cirurgia na cabeça, né? Se procurar o SUS, os governos, né? As 3 esferas têm que dar uma resposta, não é isso? Desde os pequenos procedimentos até os procedimentos de alta complexidade, ou seja, desde uma pequena sutura até uma cirurgia de cabeça, por exemplo, né? Uma cirurgia, uma neurocirurgia, tecnicamente falando. Então, o SUS é universal, ele é feito para cobrir todos os procedimentos. Se na cidade que você mora, por exemplo, não existe clínica, hospital credenciado para cobrir determinado procedimento, a regulação da Secretaria de Saúde do seu município tem por obrigação encaminhá-lo para a capital, para Teresina. Lá sim, lá todos os procedimentos são cobertos, a cobertura é total, são feitos gratuitamente pelo SUS. Bom, essa é a parte da saúde. A parte da assistência social, ela é também ampla, ou seja, existe uma ampla cobertura em relação aos carentes, aos que precisam da assistência social. Quem são os que precisam da assistência social e têm direito à assistência social? Todas as pessoas, a princípio, mas principalmente aquelas pessoas que não podem pagar a previdência social. Ou seja, essas pessoas aí que são, vamos dizer assim, a maioria dos usuários do sistema, né, de serviço social do Brasil. As pessoas que não podem pagar por um benefício previdenciário, não podem pagar o INSS, têm direito a um BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? É um auxílio que o governo dá para os idosos, né, hoje acima de 65 anos de idade, né, os idosos carentes, que não têm como prover a sua subsistência, ou ter esta provida por sua família, ou aos deficientes também pobres, que nem podem trabalhar e nem podem ser sustentados por suas famílias. Então, a assistência social também, a cobertura dela é ampla, né, é geral. Bom, muito bem. Prossiga, doutor. Porque você falou aí de 2 elos da seguridade, da árvore da seguridade no Brasil, que é a saúde universal, ninguém precisa pagar nada, é gratuita, né, o SUS, e a assistência social, que também em tese gratuita, mas diferente do SUS, é restrita, né? Nem todo mundo, infelizmente, pode receber, tem que preencher os requisitos, principalmente comprovar a carência, comprovar a necessidade, né? Vamos agora para o terceiro eixo, que eu diria que é o mais complicado, né? A previdência social, né? E aí são milhares, milhões de processos administrativos, processos judiciais também, primeira instância, segunda instância, e você, como advogado há mais de 10 anos nessa área, pode nos esclarecer melhor. O que é a previdência social, doutor Érico? Quem ela abrange, quem ela alcança, por gentileza? Doutor Glauber, se o senhor me permite, nós estamos começando a revelar aqui a idade, né? Quando o senhor disse que eu sou advogado há mais de 10 anos, e o senhor também é pertinho de mim ali, uma diferença só de meses lá para o compromisso da OAB, então já vamos a revelar aqui a nossa idade. É porque a gente começou cedo também, né? Bem, se o senhor me permite, eu queria só lembrar aqui, na nossa live, cumprimentar a toda a classe dos advogados de Picos, né, mais especificamente aos previdenciaristas, e faço aqui em nome do doutor José Alberto, nosso colega e amigo, grande advogado que conheço, grande previdenciarista, uma satisfação. Uma referência, doutor Zé Alberto, uma referência na cobrança de honorários, né? E que nem todo advogado, principalmente os advogados no início de carreira, tem a dificuldade de cobrar, de fazer contratos, né? E o doutor Zé Alberto, uma grande referência, né, nessa questão de tabela, né, da tabela da OAB. Exatamente. Eu gosto de dizer para ele, brincando com ele, que ele é meu professor de tabela da ordem, né? Como cobrar direitinho os honorários lá, sem onerar muito o cliente, enfim. O doutor José Alberto é um estudioso do tema e é um grande advogado previdenciarista, tem um serviço prestado enorme aqui na área, na cidade de Picos.
E a nível de Estado, eu quero cumprimentar aqui, não sei se ele está me vendo e ouvindo nesse momento, Glauber Silva, é o professor Malcolm Robert Lima Gomes, de Teresina. Ele é servidor da Justiça Federal, lá da capital, é professor de algumas faculdades na capital, é um entusiasta da matéria do direito previdenciário e é com quem eu me consulto, vamos dizer assim, me aconselho, e ele é o mestre, né? Então, meus cumprimentos aqui ao doutor Mal, é um grande prazer, uma grande satisfação compartilhar da sua amizade e dos seus conhecimentos. Muito obrigado, doutor Mal. Estamos às ordens aqui em Picos. Bem, o nosso tema, ele é um tema, vamos dizer assim, complexo, porque não é simples. O que não é simples é complexo, né? É um tema complexo e um tema extenso, que é o direito previdenciário. Como o senhor bem lembrou no início da nossa conversa, mais cedo ou mais tarde todos vamos precisar, né? Ou seja, de uma aposentadoria, vamos precisar, a gente sabe aí, de uma pensão, vamos precisar aí de um auxílio-doença, uma reabilitação profissional, a parte de assistência. E me permita só um parênteses, mas você disse que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão procurar, vão precisar. Eu sinto, Everton, que nos últimos anos, eu acho que até por conta dessas reformas, né, da Previdência, eu não digo só uma reforma, são várias reformas, né, nos últimos anos, as pessoas acho que estão mais interessadas, né, estão procurando mais os advogados, estão procurando o próprio site do INSS, né. Eu acho que esse tema da Previdência, no passado, as pessoas não ligavam muito, né, devido aí pela sorte, né. Muita gente não se inscrevia no sistema, não sabia como se inscrever. Eu acho, Everton, queria ouvir sua opinião em relação a isso. De 5 anos para cá, de 6 anos para cá, há uma procura maior, um interesse maior da população com o futuro, né? Com o futuro, com os dias que virão pela frente. Exatamente, doutor Glauber. Com o passar do tempo, essa educação previdenciária, ela vem melhorando. Eu considero particularmente, em conversa com os servidores do INSS aqui de Picos, que ela ainda é tímida para os nossos dias, ou seja, a Previdência Social devia ter mais essa preocupação em levar essas informações para a sociedade, até mesmo porque mais pessoas se filiariam ao regime geral de Previdência Social, que eu considero muito importante, né? Mais cedo ou mais tarde, como o senhor disse, nós vamos precisar, mas já melhorou bastante. Já melhorou bastante, as pessoas hoje estão mais informadas sobre os seus direitos previdenciários e têm conseguido melhores resultados, vamos dizer assim. Bem, se o senhor me permite, adentrando aqui ao tema, a Previdência Social, né, ela tem uma rede de cobertura para o segurado e para os seus dependentes, vamos assim dizer. Para você ter ideia, quando a gente fala em contribuir com a Previdência Social e pagar ao INSS, né, aquela contribuição mensal, seja como empregado, aquele que desconta na folha diretamente, seja como contribuinte individual, aquele que paga no carnê, a gente só pensa, a princípio, na aposentadoria. Mas não é só a aposentadoria lá no final, vamos dizer assim, na idade, né? Ou seja, são 11 benefícios. Não é apenas a aposentadoria. Para o senhor ter uma ideia, só a aposentadoria nós temos aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial. E até o ano passado nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi abolida depois da reforma. Eu vou explicar direitinho. Quer dizer, que não existe mais aquela aposentadoria somente pelo pagamento, pela contribuição, independente da idade, né? Você poderia ser bastante jovem ainda, mas se tivesse lá os 15 anos de contribuição, né, você conseguia se aposentar, né? Essa aposentadoria foi extinta, é isso? Aposentadoria por tempo de contribuição? Isso, é verdade. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixou de existir, porque era uma aposentadoria que não... Mas garante o direito adquirido, né? Quem já tem os requisitos, né? Acho que a reforma garantiu, né? Com certeza. Quem implementou os requisitos para a aposentadoria, né, por idade ou por tempo de contribuição, antes da reforma, está garantido. Ou seja,
não precisa se apressar para correr para o INSS para pedir logo. Se você implementou, se você tem certeza que você implementou os requisitos, né, do tempo de contribuição, lá, ou seja, está garantido. Se você tem lá se você é homem, tem os seus 35 anos de contribuição, independente de idade, se os 35 anos de contribuição forem implementados antes do dia 13 de novembro de 2019, foi quando a emenda constitucional número 103 entrou em vigor, se até o dia 12 você implementou os requisitos, até a aprovação da emenda, né, ela só ganha validade com a publicação lá no dia 13, então está garantido. Você pode fazer o seu requerimento, né, direto pelo site do INSS e esperar lá a decisão, viu, do órgão. Bom, podemos começar aqui? Então, podemos. Nós temos aí 11 benefícios, né? Nós temos aí, são 11 benefícios para os segurados, como eu disse, e para os seus dependentes, né? Então, só a aposentadoria, nós temos aposentadoria por invalidez, hoje, aposentadoria por idade e aposentadoria especial. Eu prefiro começar aqui, vai fugir um pouco da minha ordem, mas eu prefiro começar aqui pelo auxílio-doença. O que é o benefício mais em voga, principalmente agora, nessa época. O processo está fechado, não estão acontecendo as perícias presenciais, e as pessoas precisam pedir o seu auxílio-doença, porque não estão tendo condições de trabalhar e precisam se manter. Então, assim, o auxílio-doença, Glauber, e aos que nos assistem, ele é um benefício pago pelo INSS ao segurado que, né, estando incapaz definitivamente ou temporariamente para o trabalho, ele tem que ter pelo menos 12 contribuições. Ou seja, ele tem que ter pago pelo menos 12 meses para ter direito ao auxílio-doença. Então, Everton, exemplificando aqui para as pessoas que nos acompanham, digamos que um servidor, um trabalhador, ele é contratado por uma empresa, digamos, imaginemos aqui um posto de combustível, né? E aí trabalha na empresa, de repente ele vai trabalhar de moto, sofre um acidente ali, e no segundo dia de trabalho, né? E aí tem uma lesão na perna, ele não estaria coberto mais pelo INSS, já que não tem 12 meses de contribuição. Seria esse exemplo melhor? Ou o que você nos diz no caso desse? Infelizmente, o auxílio-doença é um benefício que precisa cumprir a carência. E o que é a carência? A carência é justamente esse número de contribuições que a pessoa tem que verter, tem que pagar para ter direito. Então, infelizmente, se a pessoa sofreu um acidente, né, e precisar passar 1 mês ou 2 meses sem trabalhar, né, e não tiver as 12 contribuições, não será concedido o auxílio-doença. Mas veja... Everton, eu dei esse exemplo porque eu acho que mudou isso, né? Antigamente, a carência era menor ou não existia, se eu não me engano, né? Você pode melhorar aí. Eu fico aí nessas perguntas porque eu não milito nessa área previdenciária, né? Nosso professor é Vossa Excelência, viu? Obrigado, mas é isso. Estamos todos aprendendo, todo dia. Na verdade, para o auxílio-doença, desde que entrou em vigor a Lei 8.213, sempre existiu a carência das 12 contribuições. Mas veja bem, para o auxílio-doença, por quê? Porque o auxílio-doença, doutor Glauber, ele é um benefício temporário. A natureza do auxílio-doença é de natureza temporária. É para aquele segurado que vai ficar incapacitado temporariamente. Caso o segurado venha ficar incapacitado definitivamente, ele não precisará mais cumprir a carência, ou seja, ter as 12 contribuições para requerer a aposentadoria por invalidez. Ok? Por isso que eu escolhi começar pelo auxílio-doença, porque o auxílio-doença, nem sempre, mas o auxílio-doença é que dá origem à aposentadoria por invalidez. Tá certo? Então, ou seja, para o auxílio-doença, temos que ter as 12 contribuições. Mas caso o segurado fique definitivamente incapacitado para o trabalho, aí sim, aí nós vamos desaguar na aposentadoria por invalidez, na qual não é necessário, né, nesse caso, ele ter aí as contribuições, vamos dizer assim. Entendeu? Caso ele fique... Né? E então a pergunta que eu fiz, o caso hipotético aqui que eu criei,
um acidente, poderia ser um auxílio acidente ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, né? Não auxílio doença, né? O auxílio doença é mais uma lesão, um problema ali, mais fisiológico, né? É de natureza temporária, é um benefício de natureza temporária, o auxílio-doença. Essa é a principal característica do auxílio-doença, ou seja, para a pessoa receber por mais tempo, né, por mais anos, vamos assim dizer, ele tem que ser convertido em aposentadoria por invalidez. Mas eu quero fazer bem aqui uma correção. Me perdoe que eu escorreguei bem aqui numa questão. Eu não sou a minha primeira transmissão ao vivo, né, minha primeira live, eu peço desculpa aqui aos colegas. Doutor Glauber, em todo caso, nós precisaremos das 12 contribuições, tá certo? A carência, ela vai ser dispensada no caso de pensão por morte, são outros benefícios. Infelizmente, quero reiterar, peço desculpas humildemente, né? Infelizmente, para o auxílio-doença, né, que vai desaguar lá na aposentadoria por invalidez, caso o segurado não se cure, né, daquela lesão, daquela doença ou daquela lesão, nós precisamos das 12 contribuições. É a lei, assim, que foi feita desde a promulgação da Lei 8.213, tá certo? Mas aí nós vamos chegar nos benefícios que não carecem do período de carência, do cumprimento da carência. Muito bem. Tá certo? Tá bom? Certo. Então, vamos passar aqui. Ó, muito bem. Nem sempre, dando continuidade, nem sempre o auxílio-doença ele vai desaguar na aposentadoria por invalidez. Mas, dificilmente, a aposentadoria por invalidez ela é concedida de cara pelo INSS. É preciso passar, né, por essa peneira, vamos dizer, do auxílio-doença, em regra. Eu tenho mais de 10 anos, um pouquinho mais só de 10 anos aí, no direito previdenciário, e eu nunca vi, aqui na agência de Pix, ou Teresina, uma aposentadoria por invalidez ser concedida de imediato, ou seja, sem que a pessoa cumpra ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses de auxílio-doença. Até mesmo para a perícia médica avaliar se ele tem condições de voltar ao trabalho, se ele vai se curar ou não. Né? Eu sei que existe um caso. Então, pelo que você coloca aí na sua experiência, mesmo o advogado, o beneficiário, requerendo ali a aposentadoria por invalidez, mas a autarquia, né, e a própria justiça prefere, né, um período ali de prova, digamos assim, né, conceder o auxílio-doença e, posteriormente, ficar fazendo aquelas famosas perícias, né, que é algo que, de certa forma, aumentaram o valor dessas perícias, né, mas tanto no INSS como na justiça. Antigamente, não tinha esse tanto de perícia. O que mudou, O que mudou de alguns anos para cá? Na verdade, doutor Glauber, eu vejo que o aumento do número de perícias médicas, ela se dá também, e mais fortemente, ao próprio aumento do número de requerimentos de auxílio-doença. Ou seja, houve uma melhor conscientização da população, que eu digo ainda não é satisfatória, mas houve, sobre os seus direitos previdenciários, e as pessoas estão pedindo mais auxílio-doença. Então, na medida que se pede mais auxílio-doença, o volume de perícias aumenta. Haja vista a perícia médica ser requisito indispensável para a concessão do auxílio-doença. Muito bem. Certo? Bem, então passamos aqui aos demais benefícios. Né? Então, ou seja, a aposentadoria por invalidez, então, é um benefício que, rotineiramente, ou seja, classicamente, ela se origina lá do auxílio-doença. Bom, a aposentadoria por invalidez, doutor Glauber, é um tipo de aposentadoria em que não incide sobre ela o antigo fator previdenciário, vamos dizer assim, que na reforma esse fator saiu, ele não é mais citado, vamos dizer assim. Para alguns que vão se aposentar agora no período de transição, existe lá uma opção que a gente pode falar mais adiante, que ainda se enquadra o fator previdenciário, mas uma regra de transição, não é algo que vai ficar permanente. Então, a aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria concedida, né, com 100% do valor do salário de benefício. O que quer dizer salário de benefício? Simplificando aqui para a gente. O salário de benefício é o salário concedido, né, é o salário concedido hoje em 60%
de todas as suas, a média aritmética simples, ou seja, a divisão, né, e 60% de todas as suas contribuições, de 1994 para cá, foi quando o real entrou em vigor. Então, ou seja, a aposentadoria por invalidez equivale, né, ao salário de benefício sem descontos. É uma aposentadoria quase que integral, vamos assim dizer, né? Porque com 100%, com o salário que você recebe, na atualidade, dificilmente, eu vou dizer que nunca, mas você vai conseguir aposentar, porque tem que fazer esse cálculo, essa média aritmética simples, com os valores corrigidos, de todas as suas contribuições, desde 1994 até a data da aposentadoria. Tá certo? Muito bem. Então, já falamos aí do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, né? São muitas pessoas que, mesmo sem preencher ainda o período de contribuição, como você falou, mesmo sem alcançar a idade, né? Mas requer na justiça ou em âmbito administrativo, por possuir doença grave, né? Doença incurável, né? Que lhe afasta do trabalho, né? Das condições de trabalho. Prossigamos aí, Érica, para o terceiro benefício. Muito bem, vamos lá. A aposentadoria por idade. Estamos aqui no nosso terceiro benefício, não é isso? A aposentadoria por idade. Bom, a aposentadoria por idade, ela é a aposentadoria concedida ao segurado, né, que implementa não só a idade, mas também o tempo de contribuição. Ou seja, antes, homens e mulheres contribuíam de forma diferente e se aposentavam por idade também, com idades diferentes. Hoje houve uma mudança. Como era a regra anterior? Antigamente era 15 anos de contribuição para ambos os sexos, homens e mulheres, né? E 60 anos de idade para as mulheres e 65 anos de idade para os homens. Os trabalhadores rurais, na agricultura familiar, que são os segurados especiais, ou seja, aqueles trabalhadores que não contribuem com a Previdência, mas têm direito à Previdência Social, porque assim a Constituição determinou, em 1988, tem 5 anos a menos, ou seja, a mulher aposentada aos 55 anos e mais 15 anos de trabalho rural, o homem também aos 60 anos, com mais 15 anos de comprovação do trabalho rural. Os urbanos, ou seja, os trabalhadores da cidade, com carteira assinada, os contribuintes individuais, 60 anos de idade para as mulheres e 65 anos de idade para os homens. Como foi? E 15 anos de contribuição para ambos os sexos. Como foi que ficou depois da reforma, a aposentadoria por idade? Os trabalhadores rurais conseguiram uma grande vitória, assim julgo eu, porque eles conseguiram manter os 55 anos de idade. Uma luta dos sindicatos, né? do movimento de trabalhadores rurais, né? Fizeram uma marcha aí pelo Brasil e conseguiram ficar fora, né? Conseguiram ficar fora da reforma, né? Porque a ideia do governo, até mesmo de alguns membros lá do Congresso, era incluir também o trabalhador rural, né? Inclusive aumentar a taxa, né? Ter uma contribuição aumentar diferente. Exatamente. Essa era a ideia. Mas, como você bem colocou, todo um movimento de articulação feito pelos sindicatos, pelas associações de trabalhadores rurais, pelas federações de trabalhadores rurais, eles conseguiram se manter, vamos dizer assim. Eles ficaram intocáveis na reforma da Previdência. Então, voltando aos urbanos, que foi onde houve a mudança, era 60 anos para as mulheres, 65 para os homens, sendo 15 anos de contribuição, ou seja, 180 contribuições para ambos os sexos. Com a mudança, eles aumentaram a idade da mulher. A mulher foi para 62 anos e o homem continuou com 65 anos. Mas mudaram o tempo de contribuição. A mulher continuou com os 15 anos de contribuição e os homens passaram de 15 para 20 anos de contribuição. Então, para que o homem, né, que ingressar hoje, vamos dizer, no mercado de trabalho, né, possa aposentar-se por idade, que agora
com a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, todos terão que ter o critério da idade. O homem tem que ter, no mínimo, 20 anos de contribuição, tá certo? Para aposentar aí com 60% do salário de benefício. Então, a reforma da Previdência do ano passado, além de aumentar o tempo da idade, né, aumentou também o tempo de contribuição, né? Aumentou os dois. Né? Aumentou a idade para a mulher, aumentou 2 anos. A mulher foi de 60 para 62 e o homem continuou com 65 anos. Sendo que o tempo de contribuição aumentou para o homem. Né? O homem saiu de 15 para 20 anos de contribuição. E a mulher permaneceu com os 15 anos. A regra anterior. Para a mulher só aumentou 2 anos na idade. E para o homem não mexeu na idade e aumentou 5 anos de contribuição. Foi de 15 para 20. No mínimo, né? A aposentadoria por idade, no mínimo. Então, como foi que ficou esse cálculo, doutor Paulo? Esse cálculo ficou da seguinte forma. O homem, aos 65 anos de contribuição, e 20, claro, 20, no mínimo 20 anos de idade, de contribuição, perdão, ele vai ter aí que somar... Que alcançar aí 67 anos, né? Isso? Ele pode até entrar com 65, só que se ele só tiver os 20 anos de contribuição, o que acontece? Ele vai entrar aí com um percentual menor. Qual é a regra geral, né? Eu ia falar na mudança só quando terminasse de todos os benefícios aqui, mas vamos encaixar logo aqui. Então, a regra é que, aos 65 anos de idade, com 20 anos de contribuição, não pode ter 19, tem que ser 20, o homem vai ter direito a aposentar-se com 60% da média de todas as suas contribuições, desde 1994 para cá. Só é contar de 94 para cá, então, contar dos últimos 20 anos. Mas se ele tiver 2 anos lá em 92 e 93, não é contado, só é contado de 94 para cá. Por quê? Eu perguntei ao professor Mauro, por quê? Por conta do plano real, que é quando se tem ali um limiar, ali uma base firme, né, em relação à moeda, né? Então, o homem vai ter direito a aposentar-se aí com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição com 60%, né, com 60% do salário de benefício. E volto a repetir, como é que chega nesse salário de benefício? É simples. É feita uma média aritmética, ou seja, soma-se todas as contribuições desse período de 20 anos, todas elas, e divide pelo período. Né? Divide aí pelos 20 anos de contribuições. É claro que as contribuições corrigidas, não é com o valor da... É nesse momento que entra o fator previdenciário também, para diminuir um pouco ainda? Numa regra de transição, poderá entrar o fator previdenciário, mas essa regra não vai ficar para sempre. Né? Na regra normal, na emenda constitucional 103 de 2019, não entra, pelo menos não está lá no texto da emenda, não entra mais o tal fator previdenciário, que é o redutor das aposentadorias. Ou seja, ele vai ter direito a essa média aritmética simples, ou seja, a soma de todas as contribuições dos 20 anos, dividida pelo número de contribuições. Mas só vai ser 60%, ok? Isso aos 20 anos. Para cada ano que passar dos 20 anos, 21, 22, 23, vai aumentar 2%. Se você multiplicar por 20, vai dar 40. Entendeu? Ou seja, vai fechar os 40 anos de contribuição para você ter direito aos 100% da média aritmética simples, que é o equivalente ao salário de benefício chamado. O salário de benefício é o salário da aposentadoria. Foi aquele que foi apurado nessa divisão. Tá certo? Então, ou seja, para você aposentar com 100% dessa média aritmética simples, você tem que contribuir por 40 anos, sendo homem. E mulher tem que contribuir 35 anos. Ok? Muito tempo, né? Muito tempo. Porque a idade ficou muito, né? Ficou muito
distante, assim, aumentou muito a contribuição porque aumentou a idade. Então, você vai ter que ter os dois critérios. Vai reunir a idade e o tempo de contribuição. A partir de 20 anos de contribuição e 65 de idade, o homem pode requerer. Entendeu? Eu estou vendo a professora Adenaide Rufino entrou aqui, e eu estou lembrando dos professores, né? O professor continua com aquela redução de 5 anos, né? Tanto na idade como no TC, né? No tempo de contribuição, né? O professor é uma exceção, né? Uma exceção, né? É exceção. O professor fica com a mulher com 57 e o homem com 62, seguindo o mesmo cálculo. Tá certo? Só tem a redução dos 5 anos. A mulher, professora, poderá requerer aos 57 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. E o homem, professor, aos 62 anos de idade, e os 20 anos de contribuição. Lembrando que nós estamos falando do regime geral de previdência social, é o regime do INSS. Quem está vinculado ao INSS? Os trabalhadores da iniciativa privada, os que têm carteira assinada, e aqueles servidores públicos, como no caso lá do nosso município de São João da Canabrava, que não tem previdência própria. Ou seja, os trabalhadores... Os empregados públicos também, né? Funcionários de banco, de correios, né? Caixa, né? Bem lembrado. Os empregados públicos que têm carteira assinada, que trabalham em empresas públicas, como Caixa Econômica, e outros também são obrigados ao regime geral de previdência social. Tá certo? Os servidores públicos, né, dos seletistas, estatutários, que tem o estatuto, outro formato, mas que estão sofrendo também alterações, né, com a reforma, e, de certa forma, vão ficar muito parecido também com essa regra geral, né, com essa regra geral do INSS. Né? Eu gosto de brincar que todos vamos sofrer, mas os servidores públicos vão dizer que sofreremos menos, né? Mas como nosso foco aqui é o regime geral da Previdência Social, o direito previdenciário, nesse caso específico, de alíquota de contribuição, de cálculo, ele é muito complexo, aí nós vamos deixar para falar dos servidores públicos em outra oportunidade. Muito bem. É outro regime, né? O regime próprio, né? Exatamente, o regime próprio é diferente. Então, daria-se um nó aqui na cabeça dos nossos espectadores. Né? É verdade. Bom, seguindo em frente aqui, porque nós temos aí 1 hora, né? Eu estou aqui comprometido com o tempo, como diz o doutor Enéas Carneiro, né? Que ele respeitava muito o tempo regimental, né? Então, vamos lá. Bom, aí seguindo aqui, para fechar as aposentadorias, nós temos a aposentadoria especial. Bom, a aposentadoria especial é uma aposentadoria complexa na sua concessão, mas eu vou aqui pincelar e deixar aqui a mensagem, pelo menos do básico. A aposentadoria especial, ela se manteve podendo ser concedida aos 15, aos 20 ou 25 anos de contribuição também, respeitando a idade. Por incrível que pareça, nós estamos vinculados à idade mínima, né? De 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. A aposentadoria especial, ela é concedida quando o segurado, doutor Glauber, ele trabalha em condições realmente diferentes, especiais. Vou dar aqui um exemplo. O trabalhador da indústria que está sujeito a uma quantidade de barulho superior a 85 decibéis, que é o suportável sem perca para o ouvido humano. Então, é feito aí, né, um laudo pericial, né, o empregado, ao reunir as condições, requisita, né, da empresa, requisita no INSS esse laudo pericial, e esse laudo é feito, né, para estabelecer as condições de trabalho especial. Ou seja, então, se passa... tem aquele documento, né, perfil profissional, né? Perfil... É um nomezinho complicado, como é o perfil, como é que chama? É o perfil profissiográfico, né? Que esse profissiográfico, né? Elaborado, né? Para determinar lá as condições do trabalho insalubre, trabalho perigoso. Eu estou lembrando aqui, Everton, até para contextualizar nesse momento, os nossos heróis aí dos hospitais, né? As enfermeiras, os médicos, né? Que recebem ali a insalubridade no grau elevado, né?
digamos, um enfermeiro intensivista da UTI, né? Tem um risco ali de contaminação muito alto. Se ela trabalhar vários anos naquela função, ela com certeza vai se aposentar menos tempo, né? Por conta dessa regra aí que você está explicando, né? A aposentadoria especial, né? Nada mais do que justo, né? Isso, né? Justo. De quem laborou em condições especiais também tem direito a uma aposentadoria especial. E o documento que vai determinar essas condições especiais é justamente esse perfil propiciográfico, né? Bom, então, assim, estamos hoje vinculados à idade, né? Ou seja, 62 anos para os homens e 65 anos para as mulheres. Temos aqui a Silvia Rodrigues Rocha, uma palestra muito produtiva, principalmente para os servidores. Parabéns. Muito obrigado, Silvia. Viu? Então... Muita gente, né? Doutor Anderson advogado, doutor Anderson Moura, está nos lembrando aqui que o percentual, acho, da insalubridade está se referindo 40%, né? 40% para esse caso que a gente está comentando aqui dos trabalhadores da saúde, né? Da insalubridade. Muito obrigado, doutor Anderson, advogado, Anderson Moura, está participando aqui conosco, né, dessa live. E muita gente boa que ao final, se der tempo aqui, eu quero registrar, senão a gente vai agradecer lá no Facebook, né, onde esse vídeo vai ser reproduzido. Vamos agradecer e interagir com todos, tá bom, doutor? Pode continuar, por gentileza. O pessoal está gostando aqui das explicações. Ok, eu sou novato aqui nas lives, aqui, sou inexperiente, mas... Não, mas você tá se saindo muito bem, tá não, Dark? A Dark é nossa assessora aqui, tá aprovando aí o seu áudio, o seu vídeo, né? Muito produzido aí, muito bem. Você que é a nossa assessora de TI também, né? Tecnologia da informação, né? Além de assessora de comunicação. Viu? Pois bem, então seguindo aqui falando dos benefícios, nós vamos aqui para o quinto benefício, e é o salário família, né? O salário família é um benefício concedido, né, aos trabalhadores ditos de baixa renda, né? O salário família hoje está para os trabalhadores que ganham até R$ 1.425,56. Ele está hoje... O salário família é bem baixo, né? Tem várias propostas para aumentar esse salário família. Por exemplo, uma empresa, né? Alguém que tem filhos recebe ali 40, 50 reais, se eu não me engano, por cada filho, né, matriculado até 6 anos de idade, né? Tem todos os requisitos, tem que estar matriculado na escola, apresentar lá o cartão de vacina, né? E é muito pouco, né? Porque outro trabalhador que não tenha filhos ganha praticamente o mesmo salário, né? Nós sabemos como os filhos necessitam, né, de amparo, de proteção, né? Exatamente. Continue aí com o salário família, que é outro benefício previdenciário, não é tão comentado, né? O pessoal fala mais de auxílio-doença, salário maternidade, né, e outros, mas o salário família também faz parte do rol aí, né, que pode ser pedido no INSS, né? Deve ser porque é pequenininho, né? Aí as pessoas nem lembram de falar. Pois eu digo isso porque eu tive a experiência no condomínio, de ser síndico do condomínio, e por vários anos os funcionários lá no condomínio, os vigilantes, não tinham. Aí foi que o contador, na época, ele informou ao INSS, e o INSS começou a deduzir. Como é que é feito? A empresa paga ao trabalhador e o contador tem que deduzir lá dos encargos sociais. Então, acho que até por essa dificuldade, as empresas às vezes, não vou pagar nada não, porque tenho medo do governo não pagar, né? Mas se ele tiver um bom contador, o contador vai fazer a compensação, né? Vai fazer a compensação lá nos encargos sociais, não é isso? Então, muita gente tem filhos e não está recebendo esse salário família, né? Muito bem, é bom contar aqui com os conhecimentos aí do advogado trabalhista, né? Do nosso escritório, e muito bem complementou aqui. É verdade, o salário família é um benefício que hoje está na casa dos R$ 48,62 por filho. O Dr. Glauber colocou muito bem as condições para receber o salário família. Alguns trabalhadores não recebem porque as empresas não têm essa assessoria e não pagam,
né, até com receio que o governo não faça essa dedução, não faça esse desconto. Essa é a natureza do salário família. A empresa paga aos seus empregados e o governo deduz, ou seja, desconta em outros impostos que a empresa é obrigada a pagar. Ou seja, no fim das contas, quem paga é a União, é o governo federal, ou seja, através do empregador, viu? Como bem colocado aí pelo Dr. Glauber. Bem, o salário família, ele é um benefício sem carência. Eu anotei aqui, não existe carência. Se você tiver com a carteira assinada hoje, começou a trabalhar hoje, ganhar até R$ 1.425,56, você tem direito a receber o salário família. Só apresentar lá na empresa. Você trabalha certão nascimento dos seus filhos e, né, periodicamente apresentar lá o cartão de vacina, apresentar a frequência da escola. Tem lá as condicionalidades para que o governo faça essa dedução. Não é isso, doutor Glauber? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. Agora, já que estamos falando de salário, né, vamos falar aqui de salário maternidade, que é um dos benefícios, um dos 11 benefícios previstos aí na Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Bom, a gente vai falar salário maternidade, licença maternidade. Existe aí uma diferenciação entre os dois, embora que o objetivo seja o mesmo, que é amparar a mulher que está grávida, né, e que vai ter o seu bebê e vai precisar passar um período de repouso, né, para cuidar da criança e para se restabelecer. Diga-se de passagem que o parto é um momento difícil na vida da mulher, seja o parto natural ou um parto cirúrgico. Ela precisa ir muito desse período para se recuperar fisicamente e psicologicamente, né? E dar também toda aquela atenção que a criança precisa. Até o pai, né, tinha uma ideia de aumentar a licença paternidade aí, essa carga trabalhista, doutor Glauber. Acho que para 20 dias, se foi aumentado, era 5 dias. Não sei se foi aumentado para 20. O servidor público conseguiu aumentar mais, né? E tem esse debate também dos trabalhadores do INSS. Pronto. Então, vamos lá. Então, o salário maternidade, ele é esse benefício pago, né, justamente a mulher que ou deu à luz ou adotou uma criança. Então, quando a mulher adota uma criança, ou seja, um casal, homem e mulher, ou só a mulher, ele tem direito ao salário maternidade. Ou seja, seriam aí essas 4 parcelas, né, de 120 dias para os trabalhadores da iniciativa privada e na iniciativa pública, no serviço público, eles concedem até 6 meses. Ou seja, é um salário, é uma licença maior, né, vamos dizer. Só que nós estamos falando de regime geral de previdência social, então, no regime geral de previdência social, vamos nos ater ao tema. Lembrei, doutor Enéas, novamente, vamos nos ater ao tempo e ao tema, né? Então, no regime geral de previdência social, a mulher recebe aí esses 4 meses. Pode ser requerido até 28 dias antes do parto e também depois do parto. Da mesma forma, se adotar uma criança, né? Se a pessoa, um casal ou uma mulher que seja adotar uma criança, também tem direito a receber aí o salário maternidade. Bom, bem, como é que ele é pago? Ele é pago pelo INSS para algumas categorias. Ele é pago pelo INSS, os trabalhadores rurais recebem pelo INSS, ou seja, os contribuintes individuais, exemplo de contribuinte individual, o microempreendedor individual, aquele que faz o CNPJ, o MEI, vai lá no Sebrae, se regulariza e paga lá, né, aquela guiazinha, a GPS, todo mês. Então, a mulher tem direito, sim. Inclusive, minha esposa é assistente social, mas também é microempreendedora individual. Aí ela recebeu, na época que teve a nossa filha, lá os 4 meses do INSS, tá certo? E, no caso puxando só um pouquinho agora para a questão de quem é empregado, tem carteira assinada, empresa, né? Então, o salário maternidade, ele é pago, é chamado de licença. Para quem tem carteira assinada, é chamado de licença maternidade. São esses 120 dias aí, pode ser requerido 128 dias antes do parto, né? E ele é pago pela própria empresa, ou seja, a empresa é que tem que contratar a pessoa para colocar no lugar da mulher que está de licença maternidade. Então, o governo aí fez a lei deixando a cargo
da empresa, vamos assim dizer. Tá certo? Muito bem. Acho que você falou de quase todos os benefícios, né, da lei previdenciária, não é isso? Ainda faltam 5 ainda. São 11. Muito bem. São Vamos 11, né? aqui, porque acho que é importante a gente falar pelo menos um pouquinho de cada um. Né? Como é que está o nosso Vamos tempo? lá. O senhor está cronometrando? Vamos lá. Temos aí em torno de 10 minutos ainda. 10 minutos. Pronto, depois dá tempo de fazer a conclusão sem muita pressa. Então, Assim, o tema, como você falou no início, né, é muito conteúdo, a reforma da Previdência, esses benefícios previdenciários, careceriam aí mais tempo, né? Mas o Instagram, ele está limitando aí essas lives a 60 minutos, mas qualquer coisa, se os internautas aqui continuarem interagindo como estão, a gente pode avançar e encerrar a primeira transmissão e voltar em seguida, né, Everton? Mas vamos lá, vamos prosseguir aí com os benefícios previdenciários desse debate aqui, dessa conversa afiada, de esclarecimento, né, de prestação de um serviço, o advogado, além de um valente, né, o advogado ele também é um cidadão, ele tem que prestar esse serviço social, orientar, né, principalmente as pessoas nesse momento de pandemia. Então, o que nós estamos procurando fazer. Eu agradeço muito a sua participação. Continue aí, por gentileza. Só agradecer a Maria Clara aqui, que veio me trazer um copo d'água aqui agora. Muito obrigado, viu? Minha caçula aqui. Maria Clara é assessora aí, né? Assessora, aqui ao meu lado. Então, o auxílio acidente, doutor Glauber, ele é uma espécie de indenização concedida ao segurado que, em virtude de um acidente de qualquer natureza, tenha sua capacidade laborativa reduzida, né? Tenha sua capacidade de trabalho reduzida. Ele não tem carência. Se você assinou a carteira hoje, se você é trabalhador rural, se você pagou sua primeira contribuição hoje, sofreu um acidente e teve sua capacidade laborativa reduzida, então você tem direito ao auxílio acidente. E era aquela pergunta que eu fiz lá, quando você estava, no início, quando você estava falando de auxílio doença, eu acho que tinha a ver com isso, né? Porque o auxílio doença tem a carência, né? Mas o auxílio acidente, trabalhador, né? Aquele tipo de caso, o cara é contratado hoje, pela manhã, e à tarde ele sofre um acidente de trabalho que tenha vinculação com o trabalho dele, não é justo ele ser desempregado e ficar sem receber nada, né? Ele tem que ser amparado pelo governo, não é isso? Se o acidente tiver relação, né, com o trabalho, né? É interessante que na lei previdenciária, na trabalhista parece que tem essa exigência, mas na lei previdenciária diz-se acidente de qualquer natureza. Então, ou seja, não precisa o acidente estar relacionado ao trabalho. Então, ele levou um tombo lá no cavalo, no interior, né? Já é um acidente, não é isso? A lei previdenciária é clara. Inclusive, eu vou dar esse exemplo. Lá no meu início de carreira, nos anos 2009, 2010, eu tinha um cliente aqui de um município vizinho que ele levou uma amarrada de um boi e perdeu uma visão. Quem é do interior sabe o que é uma amarrada. Uma amarrada é uma chifrada, uma cabeçada. Então, ele levou uma amarrada de um boi, né, perdeu uma vista. O INSS pagou o auxílio-doença até cicatrizar. Cicatrizou, ele ficou cego de um olho e o INSS, sorrateiramente, cessou o benefício dele e pronto. Olha, você só tem direito a isso aí. Ele me procurou, nós entramos na justiça, requerendo o auxílio-doença, com a conversão em aposentadoria por invalidez, e, por incrível que pareça, o juiz em Picos, né, baseado na perícia médica, claro, judicial, negou também, porque ele não tinha direito, nem a aposentadoria por invalidez e nem ao auxílio, acidente, nem ao auxílio-doença. Aí eu recorri, fiz o recurso, na época pesquisei muito e tudo direitinho, fiz o recurso para a turma em Teresina. Pois lá a turma não reconheceu nem o auxílio-doença e nem a aposentadoria por invalidez. Mas julgou, vamos dizer assim, extra petita, porque pode ser feito no direito previdenciário. Né? Ou seja, concedeu a ele o auxílio acidente, ou seja, a indenização no valor de 50% do salário mínimo, até ele aposentar por idade. Ou seja, então ele recebe hoje, né, recebeu o atrasado, o período equivalente,
né? No valor Everton, olha aqui, ó. Tá chegando aqui a mensagem, né? Essa nossa live vai ser encerrada aqui dentro de poucos instantes. E eu convido a todos que estão aí interagindo, participando, a retomar em alguns segundos. A gente vai encerrar aqui dentro de poucos segundos e a gente volta